Olá pessoal, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Pois bem, hoje nós daremos início à nossa primeira videoaula, ou aula comentada da disciplina Administração Financeira. E o conteúdo dessa nossa aula, dando continuidade às aulas que antes ministradas presencialmente, vamos iniciar o capítulo sobre capitalização. E o que seria capitalização? Capitalização é o processo de remuneração do capital empregado. Como assim, professor? Quando deixamos de consumir ou de gastar um capital inicialmente recebido em troca de recebê-lo futuramente, nós só fazemos isso se nós tivermos a promessa de que o capital emprestado ou o capital aplicado ele vai sofrer uma valorização, ele vai receber uma capitalização. E esse valor que é acrescido ao capital inicial é o que nós chamamos de juros. A forma como esse montante de juros ele é somado ao valor emprestado, ao valor inicialmente aplicado, é o processo que nós chamamos de capitalização. Vamos observar aqui esse diagrama que ele ilustra como funciona na prática o processo de capitalização. Inicialmente nós temos um valor presente chamado de capital inicial ou de valor presente. Esse valor nós só abrimos mão de consumirmos, de gastá-lo todo ele no tempo T0 ou no presente para gastarmos no futuro, se no futuro nós recebermos a promessa de recebermos juros acrescidos a esse capital inicial. Então, o valor futuro, o valor que foi aplicado, ou seja, aquele valor que nós vamos receber do banco ou da instituição financeira, ou o valor emprestado, ou seja, aquele valor que nós vamos pagar à instituição financeira, ele é o capital inicial mais os juros que foram acrescidos ao longo do tempo. Então, sim, o valor futuro ou o montante, ele sofre influência do capital inicial, dos juros e da taxa de juros e do tempo que durou até a sua. Então, professor, nós temos tipos diferentes de capitalização? Sim, nós temos a capitalização simples e a capitalização composta. Hoje, inicialmente, nós iremos falar apenas sobre a capitalização simples. E por que o nome é capitalização simples? É quando o juro devido a cada período ele não é somado ao capital anterior. Ele é somado único e exclusivamente ao valor principal. Então, o juro por período calculado ele é fixo. Como funciona esse cálculo, ou essa soma, ou essa capitalização simples? Imaginemos aqui como exemplo uma empresa que toma R$ 1.000 emprestado para pagar no mês seguinte, com juros ou uma taxa de juros de 5% ao mês. Quanto ela vai pagar à empresa? Bom, nós temos aqui a ilustração que inicialmente foi tomado como empréstimo R$ 1.000. Esse R$ 1.000 ele sofre uma capitalização ou uma remuneração de 5%. E aqui vem a primeira e grande dica, nunca mais esqueçam. Toda taxa de juros que é informada no enunciado da questão, ela deve ser convertida ou transformada em decimal para que seja aplicada a equação da capitalização simples. Então, quanto que essa empresa irá pagar no final ou ao longo do mês? Então, nós temos algumas legendas: J de juros, VP valor principal ou valor presente, I sempre será a taxa de juros e VF o valor futuro ou montante. Como já aprendemos em outras disciplinas, juros é o capital inicial acrescido da taxa. Então, como a taxa é de 5%, convertida em decimal 0,05, multiplicando essa taxa de juros pelo valor principal de R$ 1.000, nós temos juros de R$ 50. Em outras palavras, 5% de R$ 1.000 equivale a R$ 50. Então, quanto eu irei pagar ao final do período? Ao final do período, eu vou pagar o valor principal inicialmente tomado emprestado, conforme o enunciado da questão, acrescido dos juros necessários para remunerar aquela operação de empréstimo. No nosso exemplo, R$ 50. Então, essa empresa irá pagar R$ 50 mais R$ 1.050. E o que acontece, professor, quando o problema, o enunciado da questão tem mais de um período de tempo?
nesse exemplo aqui, uma empresa vai tomar os mesmos R$ 1.000 emprestado, mas agora para pagar em 2 meses, com juros de 5% ao mês também. Quanto ela irá pagar a empresa? Como vimos no enunciado anterior, o exemplo anterior, os juros de um mês é R$ 50, então, na capitalização simples, e única e exclusivamente na capitalização simples, eu obtenho a resposta a essa questão acrescentando R$ 50 no período tempo igual a 1 e no tempo t igual a 2. Ou seja, R$ 1.000 mais 50 mais 50, R$ 1.100. Por que que eu digo que única e exclusivamente isso acontece na capitalização simples? Porque, conforme nós vimos no enunciado, ela é linear. Os juros ele é somado ao capital inicial, ao valor principal. Diferentemente da capitalização composta, onde nós iremos ver na aula seguinte. Então, a equação que nós iremos utilizar a partir de agora para calcular as responder todas as questões sobre capitalização simples é esta, onde VF é o valor futuro, que ele é igual ao valor presente multiplicado por, entre parênteses, 1 mais taxa de juros, que multiplica N, que é tempo ou o período que é informado no enunciado da questão. Nunca se esqueçam, quando vocês se depararem com a equação assim, desta forma, onde tem parênteses, a preferência é sempre de responder a equação que está dentro do parênteses para que depois multipliquemos o que está fora. Não se preocupe em decorar isso, nós iremos fazer na prática. Temos como exemplo prático aqui, você emprestou R$ 800 a um amigo para ele devolver em 4 meses, pagando juros simples de 4% ao mês. Quanto ele vai devolver ao final do período? Vocês se lembram que a primeira dica que eu dei nos slides anteriores foi de converter a taxa de juros, que é sempre informada em percentual, para decimal. Muito bem, não esqueçam disso. A segunda grande dica que eu digo a vocês, antes de começar a responder, separem os valores, as informações mais importantes, destaque-as do enunciado da questão. Aqui está, para não esquecermos, a fórmula ou a equação da capitalização simples. E como é, professor, que eu vou saber quando eu vou usar a fórmula da capitalização simples ou a fórmula da capitalização composta? Quando o enunciado estiver informando juros simples, capitalização simples, a questão sempre vai dizer do que assunto nós estamos tratando. Substituindo os valores informados, o valor futuro é igual ao valor presente, R$ 800, que multiplica 1 mais taxa de juros 4% é igual a 0,04, vezes N, que é o período, e onde está aqui? Está aqui 4 meses. A taxa de juros está ao mês e o período está em meses, então não precisamos converter nada. Não se preocupe, se é matéria também na próxima aula, nós iremos falar sobre conversão de taxas. Então nós temos aqui uma equação dentro do parênteses, onde precisamos resolvê-la primeiro. Dentro do parênteses nós temos uma multiplicação e uma soma. A preferência é sempre da multiplicação. Por isso é importante, e conforme foi informado na sala do Classroom, a calculadora será sua parceira de agora em diante. 4 vezes 0,04 nós temos 0,16, somada a 1, 1,16. Pronto, resolvemos o parênteses, tira esse valor do parênteses, 1,16 multiplicado pelo valor principal, 928 é o valor futuro. Pergunta, quanto ele vai devolver ao final do período? R$ 928. Isso quer dizer que eu tomei emprestado, você emprestou R$ 800 e vai receber daqui a 4 meses R$ 928. Então, qual é o capital principal ou capital inicial ou valor presente? 800. Qual o montante ou valor futuro? 928. E os juros? 4%. Não, está errado. 4% não é os juros, 4% é a taxa de juros. Os juros é o montante ou o valor futuro menos o capital inicial. 928 menos 800, 128 é o valor de juros que você vai, no caso, receber ao final do período. Vamos fazer mais um exemplo para ficar mais claro. Quanto se deve aplicar? No caso agora é a aplicação.
que paga juros simples de 1,5% ao trimestre para receber 537,50 daqui a 5 trimestres. Observe agora que o período está em trimestres e a taxa também está em trimestres. Não se preocupe, não precisa converter também. Então, separando-se os valores, nós temos o valor futuro é o 537,50. Observe que eu vou receber 537,50 ao final. A pergunta é quanto se deve aplicar. Se deve aplicar é hoje, presente. Receber é futuro, valor futuro. Então, o valor futuro está informado no enunciado da questão. O valor presente não está. É o que a questão pede. 1 mais a taxa, 1,5% é 0,015, vezes o período que é 5 trimestres. Resolvendo a equação, nós obtemos uma multiplicação, que é 1,075 vezes VP, que passa para o segundo membro dividindo. 537,50 dividido por 1,075, tenho R$500. Então a interpretação é: eu devo aplicar hoje R$500, é valor presente, aqui está VF, mas é VP, R$500 hoje, para que ao final de 5 trimestres eu obtenha 537,50.